Shalom, bom dia, bom dia. Shalom, bom dia, sejam todos bem-vindos. Glória a Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos cobre com teu sangue, tem misericórdia nas nossas vidas. Te agradecemos, te louvamos nesse dia e cremos que o Senhor está trabalhando a nosso favor. Temos, ó Pai amado, alguns dias ainda específicos dentro desta manifestação de juízo e estamos nessa semana, Pai, para encerrarmos essa temporada, esse ciclo. E cremos, ó Pai, que estaremos aí na virada do ano, na virada do mês, novas atmosferas serão liberadas, nós continuaremos, ó Pai, a desfrutar de Ti e acessarmos aquilo que o Senhor tem para nós. Sim, meu Deus. Tenha misericórdia de nós e nos ajuda, guarda nossas casas, nossas famílias, Sim, Deus. alcança as mentes, ó Pai, aquelas que estão aprisionadas, aquelas que estão encarceradas, em Deus. lugares de trevas, em lugares onde as vozes chegam distorcidas, onde os pensamentos são turvos, porque o adversário tem conseguido um acesso. Em nome de Jesus, que essas mentes sejam liberadas, em nome de Jesus Cristo, que o sangue de Jesus acesse esses lugares de morte, de abismo, de sepultura, e em nome de Jesus, que a vida venha. Em nome de Jesus Cristo, guarda nossos filhos, guarda, Pai amado, os cônjuges, guarda nosso ministério, nossas vidas, nossa mente, nossa alma, nosso corpo físico, nossa saúde. Em nome de Jesus, que estejamos guardados no Teu amor. E nos dá, ó Pai amado, sabedoria e avanço em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Irmãos, hoje não era nem para eu estar aqui, é uma participação especial. Daqui a pouco estou indo embora, que essa semana a pastora Fátima vai estar no comando aí. Amém, em nome de Jesus. Mas eu só queria compartilhar algo daquilo que a gente tem escutado, que é nesse final aí dos tempos, né, no fim dos tempos, essa parte da volta de Jesus, tudo isso que vai acontecer, a gente às vezes escuta assim, eu desde criança escuto falar isso, não acontece nada, desde que eu me converti, fala da volta de Jesus, agora estão falando que vai faltar isso, apagão, e grande reset, e um monte de coisa, e nada acontece, meu avô falava, meu bisavô falava, minha mãe falava. Só que quanto à volta de Jesus Cristo, por exemplo, um dia eu ouvi algo que eu achei interessante. Para Deus, um dia como 1000 anos como um dia. Então, se nós entendermos que faz 2000 anos que Jesus esteve na Terra, quando ele volta, hoje, no momento, para ele, para o céu, para Deus, 2 dias. Um ano, 1000 anos como um dia. E um dia como 1000 anos. Então, para nós aqui, 1000 anos. 1000 e poucos anos, dividindo no meio aí, os 2025. 1012 anos e meio. Para ele, um dia. Então, quando eu ouvi essa pregação, esse tipo de ilustração sobre o arrebatamento, na verdade, o pastor falou o seguinte, que Jesus não acabou nem de desmanchar as malas ainda. Ele não conseguiu nem abraçar todos os anjos, ele não conseguiu nem sentar com o pai para trocar uma ideia. Não deu tempo, faz 2 dias só que ele chegou, então ainda está aquele fervo. Mas para nós, 2000 anos, então nada mais vai acontecer. Isso aí é só conversa, esse negócio de Jesus voltar, de arrebatamento, de um monte de coisa. Mas eu queria ler uma palavra, Lucas 17, 27, você não precisa abrir, você abre se você achar melhor. Mas está falando assim: as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Mateus 24, 38 ou 39. Pois antes do dilúvio, o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca. Porém, não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou todos. Pois, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e se entregavam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam nada, exceto quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, nesses textos, nós entendemos que está tudo bem. A gente olha ao nosso redor, está tudo bem. Para quem não está enxergando nada. Eles não viam nada. Está falando aqui que eles casavam, davam em casamento, comia, bebia, estava tudo bem. Eles não perceberam, eles não viram nada. Até
que Noé entrou na arca. E aí veio o dilúvio e pegou a todos naquele ambiente de falta de preparo, de não estarem prontos para aquela manifestação de juízo. Então, hoje, ontem nós estivemos em Bauru, no aniversário da minha sobrinha, a gente passou no shopping para trocar um negócio lá que a pastora tinha comprado, e enquanto ela estava lá vendo, eu fiquei no corredor, e até ela saiu da loja, ela me pegou falando sozinho, eu estava no corredor do shopping, aquele monte de gente passando, e esse versículo veio, eu estava falando sozinho, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, e não perceberam nada. Porque está tudo bem. As pessoas estão andando para lá e para cá, consumindo, dando risada, comprando, vendendo, e vai festa e shopping, o shopping lotado ontem, domingão. Não tem, está tudo bem. Mas só que Jesus está voltando. Jesus, as coisas estão indicando que ele está voltando. A arca será, a porta da arca será fechada. E ele está voltando. Então, se de alguma maneira você está achando, é um pouco de exagero, é um pouco de excesso, faz só 2 dias que ele foi para lá. Então, calma que ele está desmanchando a mala para fazer outra mala, para fazer uma outra manifestação. Fala, agora é a hora. Agora é o momento. Então, pastor, mas então não é para comer, não é para beber, não é para casar? Come, bebe, casa, mas atento à manifestação do céu. Não fica disperso como se nada tivesse acontecendo. Noé comia, bebia, casou, os filhos casaram, ele era casado, mas ele estava atento à manifestação. Deus está nos chamando a atenção, não é para parar de comer, beber e casar, mas é para ficar atento à arca. O nosso negócio é o seguinte, eu como, eu bebo, eu caso, mas eu estou de olho nele. Porque a hora que a chuva vier, a hora que o dilúvio descer, eu tenho um lugar que ele vai me levar embora daqui. A batata vai assar, impreterido, não tem o que fazer. Não vai. Daqui a pouco vai achar um jeito, já estão achando um jeito de cortar a cabeça e pôr outra, já estão falando que está fazendo aí, levando a pessoa não sei de onde, os objetos já foram levados aí, como é que fala? Trasladado. Pode fazer o que quiser, ele voltará. Acabou. Não tem o que fazer, vai acontecer. E o importante para nós é estarmos preparados e prepararmos aqueles que estão ao nosso redor. Noé, por achar graça diante dos olhos do Senhor, quando Deus vem falar com ele, você, sua mulher, seus filhos e as esposas estarão na arca. Ele representava uma casa, ele representava uma família. Ele executou juízo sobre o juízo, sobre a vida dele pessoal, sua esposa, seus filhos e suas noras. E trouxe os animais ainda. Falou para os animais, eu vou dar uma força para vocês. Eu vou construir essa arca. Aleluia. Então, Deus está esperando a minha vida e a tua vida para que nós façamos isso. Amém? Jesus. Uma outra parte para eu ir embora. A respeito desse tempo agora, Deus está falando desde o começo de janeiro, desde que nós entramos nessa parte de juízo. O que Deus fez? A gente, aquela palavra, acho que de Jeremias, né? Iludiste-me, iludido fiquei. Nós entramos nessa temporada, eu pelo menos entrei nessa temporada, falando assim, cara, nós vamos voar, nós vamos moer, executar juízo, nós vamos meter fogo nessa capetada tudo e nós vamos... Aí Deus vem e começa a me enquadrar. Morre aqui, acerta lá, se arrepende aqui, e está enquadrando a cada um de nós. Verdade. E aí estamos manifestando juízo. Só que na minha cabeça, pelo menos, eu achava que a gente já estava bem. Cara, a gente já está bem, chegou agora uma temporada de juízo, não que não tenha nada para acertar, mas nós estamos bem. Aí Deus vem e fala assim, cara, vocês estão bem porque vocês estão me buscando, mas tem muita coisa em aberto. Então vai acertar a vida de vocês para vocês poderem executar juízo certinho e não serem pegos no mesmo lugar daquele que você vai combater. Então Deus está limpando, acertando, e nós ficamos aí 90 dias já fazendo essa limpeza. Só que nós podemos incorrer no erro de não passarmos pelo crivo do Espírito Santo, de acharmos que, não, agora eu estou bem. Então, na transformação de água em vinho, olha o que Jesus faz. Então, lhes disse, agora, levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera.
embora ou soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Então, essa palavra aqui, o que eu entendo? Que nós não podemos fazer uma análise da nossa vida no sentido de dar o veredito. Eu estou pronto. Eu sou esse vinho. Então, às vezes, existe muita celeuma dentro do casamento, por exemplo, porque o marido ou a esposa, eu falo para ela, não, mas eu já estou bem, eu já estou fazendo, eu já estou... Não sou eu que tenho que me analisar se eu estou bem para ela. Eu tenho que entregar ao encarregado da festa. Quem que é o encarregado da festa para nós? O Espírito Santo de Deus. Então, eu que sou um vinho transformado, eu que sou transformado por Jesus Cristo, agora eu passo pela análise do Espírito Santo de Deus e ele fala, não, você é um bom vinho. Aí ela vai poder tomar desse vinho e experimentar, nossa, deixou o melhor para o final. 30 e poucos anos, um vinho ruim, um vinagre, mas ainda bem que o Espírito Santo agora está testificando e está vindo um vinho bom. Então é ele que vai ter que testificar isso. Porque senão você vai estragar a sua festa. Senão eu vou estragar a minha festa. Se nós não passarmos pelo entendimento do Espírito Santo e termos o carimbo de aprovação dele sobre este vinho. O fato desse acontecimento, desse primeiro milagre de Jesus Cristo, a festa já tinha se perdido. A festa estava por acabar de uma forma trágica. A festa estava para ser findada de uma forma vexatória, vergonhosa para aquele noivo, porque estava acabando o vinho. E nós já temos pregado sobre isso, que aquele noivo iria passar muita vergonha no seu primeiro dia, no seu casamento. Ia ser uma marca, um feito memorável negativo. Ele ia carregar aquilo o resto da sua vida. Se a esposa dele não fosse uma mulher sábia, aquilo iria se tornar uma nudez, que ela não iria cobrir, ela ia fazer uma arma, e nós temos falado sobre isso, cuidado com a nudez do outro. Não faça uma arma, mas cubra, porque se você fizer uma arma, você vai machucar e será machucada. Mas se ela não fosse uma mulher sábia, aquela falta do vinho, a vergonha que eles iriam passar naquela festa, iria se tornar uma arma para ela, porque era uma nudez, era um despreparo, uma falta de organização. E de vez em quando ela iria falar para ele: nem no casamento, nem para o nosso casamento você teve capacidade de comprar a quantidade exata de vinho. Você é um fracasso. Você já começou no fracasso. Que é o que muitas vezes você escuta do seu marido, da sua esposa, do seu pai. Você não é nada, você é um fracasso. E aí Jesus entra então para transformar essa ausência de alegria, que é a presença do vinho, e ele vem trazer um vinho melhor. Só que agora você está sendo trabalhado em Deus, eu também, só que nós temos que ficar quietinho. Senta lá no último lugar. Na festa. Chega no casamento, senta lá no último lugar. Quando o noivo chegar e te olhar, fala assim: amigo, vem aqui para frente. Aí ele vai te colocar no lugar de destaque. Não é você que vai sentar. Não sou eu que vou sentar. Não é você que testifica do vinho, é o Espírito Santo que testifica do vinho, que é você mesmo. Porque senão você vai estragar a festa. Senão você vai falar: não, agora eu estou pronto, e agora tudo aqui tem que mudar, tudo aqui tem que... Experimente um vinho, experimente, e você vai tentar empurrar esse vinho na marra para os outros, e as pessoas não vão beber. Deixa o Espírito Santo fazer essa obra. Fique em silêncio. Você já é um bom vinho? Amém. Agora espera o Espírito Santo testificar isso, e ele mesmo vai se encarregar de servir e de testificar e de falar que é o melhor vinho. Deixa, a tua parte você já fez. Agora é ficar quieta no teu canto e eu quieto no meu canto. Senhor, estou aqui. Se tem mais alguma coisa, muda. Mas eu sou aqui. Eu creio que eu fui transformado. Mas não vou falar de mim mesmo. Que outros lábios me louvem. Acabou. E fica quietinho. Aí o dono da festa vai pegar, vai experimentar, vai falar: que vinho é esse? A festa vai ser mais alegre do que estava. O noivo vai sair muito mais honrado do que sairia, mesmo que não tivesse acabado aquele vinho, mas o vinho era inferior. Entenda que no final da tua festa, agora, onde você quase passou vergonha, a tua festa vai melhorar, ela não vai voltar só ao que era. A glória da segunda casa será maior que a da primeira.
Você vai voltar agora, a sua festa vai recomeçar num outro patamar, porque quando eles começarem a experimentar o vinho, vai começar aquela conversa que já estava em alguns lugares, está acabando o vinho. Nós não vamos conseguir ficar bêbado tanto que a gente queria. Nós vamos ter que ir embora da festa triste. Um falando para o outro, um convidado com o outro. E daqui a pouco chega o vinho. E ele fala, cara, de onde saiu isso? Eu vou ficar muito ruim aqui, porque tem muito vinho, e esse vinho é muito bom. Então Deus quer fazer com que agora a segunda casa seja maior que a da primeira, que a alegria seja dobrada, que a presença do Espírito testifique, lance você como esse vinho, e as pessoas falam, cara, o que é isso? Não voltou no mesmo patamar, subiu, é outro nível, é outra presença, é outra glória, é outra manifestação, tem outro tipo de palavra, um outro tipo de revelação, outro tipo de entendimento, uma outra entrada no reino espiritual. Não voltou só no ministério, lá onde enroscou e caiu, mas voltou diferente. Aleluia. Tem alguma coisa aí que o Espírito está testificando. Então você está voltando para o ministério e você vai voltar diferente. É outra pegada, é outra entrada no mundo espiritual, é outro tipo de revelação, é um vinho melhor, porque o Espírito Santo vai testificar disso. O casamento está sendo restaurado, vai ser um casamento melhor, porque o Espírito Santo vai testificar disso, e o marido, a esposa, os filhos, vai começar a ver essa manifestação, esse vinho, e eles vão ficar mais alegres. Entenda que você vai trazer a alegria da sua casa. Você agora é um vinho carimbado pelo Espírito Santo, uma safra raríssima. Um vinho antigo. Aleluia. Ah, mas acabou de transformar. Mas tinha uma reserva lá no céu, não apareceu do nada, assim, ó, Aleluia. um Graças a vinho. Deus. É uma safra guardada. Quando agora você está sendo transformado, Deus pega aquela safra que estava guardada para esse momento e derrama na tua vida. E é um vinho raro. É um vinho caro, porque a presença dele, a manifestação dele é um milagre. Você não teria condições de fazer isso. Aleluia. Nós não teríamos condições de entrar nesse lugar ou de sair desse lugar, mas agora Jesus está na sua festa, ele transforma essa água em vinho e ele é a tua condição. Mas espere o Espírito Santo te carimbar. Não se autopromova. Fica no seu lugar. Fica quieto. Pastor, mas eu sei que Deus fez a obra. Fica quieta. Por favor, se controla. Se controla. Às vezes a gente fica eufórico, fica meio animadão a mais da conta. Vai fazer sua festa você com Deus. Pai, eu sei que o senhor fez isso aqui, muito obrigado. Tá bom, filho, fica aí. Até o negócio acontecer. E a tua festa vai explodir. Jesus. A tua festa não vai acabar, a tua festa não vai parar no meio do caminho. Você não vai sair dessa festa envergonhado, cabisbaixo, acusado, cheio de condenação. Não vai. Em nome de Jesus. Você vai sair dessa festa honrado, porque o Espírito Santo vai dar um jeito de mostrar que esse vinho é melhor e que a manifestação de alegria desse vinho é mais profunda, é diferenciada. Então, em nome de Jesus, te abençoo para esse final de temporada aí. A pastora vai estar ministrando a partir de agora até sexta, provavelmente não voltará aí mais em cena, porque o assunto está sobre os ombros dela. Mas eu te abençoo para que você realmente flua, para que você termine esses dias debaixo de uma unção poderosa, que o Espírito Santo te transforme nesse vinho novo, mas nesse vinho poderoso, nessa unção, que ele carimbe e que você mude o lugar que você pôr a planta dos teus pés. Que você conquiste, onde você colocar a planta do teu pé, eu vou te dar. Aquele vinho chegou para reconquistar aquele território para o noivo. Um território que o noivo tinha perdido. Entenda que você perdeu muito território, eu perdi muito território, mas quando o Espírito Santo transforma a nossa vida, a gente começa a pisar naquela terra, que era uma terra maldita, que era uma terra que não iria frutificar mais nada, que era uma terra de aflição, uma terra de tristeza, uma terra de opróbrio, uma terra de cativeiro, uma terra de vergonha, uma terra de vexame, mas agora você tem a presença dele, você é carimbado por ele, quando você coloca a planta do teu pé, ele muda aquela atmosfera de maldição em bênção e te dá a terra. E você vai conquistando, vai avançando, vai avançando. Então, te abençoo para que a planta dos teus pés tenha a marca dele. E você pisa numa terra maldita. E essa terra comece a ser abençoada. E em nome de Jesus, a tua vida muda, a tua rota mude totalmente. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe. Se eu aparecer até sexta, amém. Se eu não aparecer, glória a Deus, aleluia. Vamos que vamos. Um beijo, fica na paz, bom dia. Até mais. Tchau. Até mais.
Shalom, shalom. Aqui para mim um pouquinho, por favor. Shalom, shalom. Então, agora, vamos falar, tá bom. Obrigada. Vamos falar a respeito da conquista, não é? O pastor Alexandre trouxe aí essa palavra em relação àquilo que são os nossos desafios agora. O Senhor vai tratar nesses dias a respeito dos desafios. Nós temos muitos desafios. Então, eu não sei como vocês estão lidando com as sentenças que já foram feitas aí pelo Senhor, e você, né, cooperando com o Espírito Santo, você com certeza já começou a perceber a movimentação no reino espiritual. Algumas coisas já foram vencidas, e você tem certeza disso, e eu também tenho certeza disso, porque Deus tem testificado a respeito do término da regência dos nossos adversários. Mas eu quero falar hoje a respeito do confronto que vamos ter com as realidades do dia a dia. Lá no céu, o Senhor já sentenciou. Lá no céu, o Senhor executou o juízo por causa da presença que você manifestou diante de Deus, porque você entrou diante de Deus. E aqui, veja, o pastor Alexandre citou Noé dentro daquilo que era a chamada dele para vencer as águas de morte que viriam. Só que ele teve confrontos, ele teve batalhas, mas gerenciado pela palavra do céu, ele construiu a arca e depois ele teve que entrar na arca. Agora precisamos entrar um pouco mais profundo nas realidades que a Bíblia traz para a gente. Com certeza, Noé teve muitos confrontos. Já havia uma palavra liberada, mas para conquistar e entrar na arca e Deus vir e fechar aquela porta, houve muita batalha. Então, nós vamos começar a entrar agora, a partir do dia 30, nós vamos entrar nas guerras. Ah, pastora, mas já não foi sentenciado? Mas eu quero te dizer, sim, já foi sentenciado. Agora você precisa entrar nesses lugares e tomar posse. Você vai precisar, como falamos na sexta-feira, nós vamos precisar entrar e falar por adversário, assim te diz o Senhor. E hoje cedo eu comecei, né, ontem já pedindo para Deus, Deus, o que vamos ministrar, o que o Senhor quer que seja falado, e Deus me trouxe realidades da minha própria vida. Então, existem algumas sensações, algumas emoções, e eu fui conversando com meu esposo. Como que você, quando você fala que você venceu algo, como que é essa manifestação? A respeito, por exemplo, da ira, que ele sabe que ele já venceu, aquele nervosismo, aquela manifestação de querer ter razão, de chegar num lugar e já impor a vontade dele, aquele imã que ele tinha, não é de chegar e sempre dar confusão com as pessoas. Eu perguntei para ele, como que é isso? Você tem que tipo de sensação? Você falava que fervia por dentro, e como que é isso? Você continua fervendo? Ele falou, depende do grau do confronto. Então, entenda isso. As regiões celestiais já foram, nas regiões celestiais, nós já vencemos muita coisa, só que ainda haverá o teste para nós nos estabelecermos na verdade. Preste bem atenção, amados. Para nós sermos aqueles que a verdade liberta, nós precisamos ser discípulos da verdade. E o discipulado, ele inclui ensino e prática. Você vai ter que praticar a verdade. Então, algumas realidades espirituais do ferver, como eu falei, do pastor Alexandre, e na minha vida, a respeito de uma opressão tão forte que vem e toca o meu corpo com determinado calor, com uma opressão tão forte, e aí eu perguntei para ele, porque eu fiquei confusa. Eu falei, Senhor, o senhor já me falou várias vezes que eu venci essa manifestação da crueldade? Eu já venci determinadas coisas que vieram contra a minha vida para esmagar a minha vida e o meu ministério, aquilo que o Senhor me deu, aquilo que o Senhor colocou como semente do próprio Cristo vivo para que eu me manifestasse nas trevas e arrancasse as pessoas dos lugares aos quais elas estavam, por conta da particularidade do ministério que o Senhor tem para mim e para cada um. Então, temos realidades espirituais as quais precisamos vencer. E eu falei, mas Senhor, determinados sintomas ainda estão aqui. Então, ontem, conversando com meu esposo, para poder, inclusive, ministrar aqui, eu falei, eu preciso entender algumas coisas. E na multidão dos conselhos, dos conselheiros, nós fazemos a guerra. Não podemos fazer a guerra sozinho. Então, tenha cuidado em ficar isolado num canto, fazendo a sua própria guerra, sem orientação, sem conselheiro, sem conversar com pessoas, sem pegar a experiência das pessoas para montar ali um quadro de segurança na sua vida, para que nós não sejamos enganados. E aí ele veio e falou, não, tem coisa que ainda ferve. Por exemplo, chegar no mercado, duas pessoas conversando, a caixa conversando, a outra pessoa, o pacoteiro conversando, e aquela falta de atenção em passar os meus itens, não é? Isso é uma realidade ruim para a vida do pastor.
Assim como a minha vida, como eu tinha muito temor dos homens, a minha vida é uma realidade ainda difícil de vencer. Então, às vezes, estou numa roda, me vem uma palavra, ou às vezes a palavra até é bloqueada por conta daquela opressão que vem, fica quieta, você não vai falar o que você sabe sobre isso. Então, vem esse tipo de coisa e aquele calor ruim vem, aí eu fico perdido, Senhor, eu venci ou não venci? Então, o que eu quero falar para você é que haverá confronto. Você não pode mais andar pelos sintomas que vieram contra a sua vida. Aquele lugar que você falou para Deus, Deus, meu marido adulterou e eu tenho uma mágoa profunda e eu não consigo me deitar com ele por conta do adultério, toda vez que eu vou me deitar com ele, eu me lembro do adultério, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que tomar posição e falar, vocês, espíritos de acusação contra a vida do meu esposo, vocês não vão operar na minha mente, porque aquele adversário da mágoa já foi vencida dentro de você, mas o Satanás, os seus demônios, eles vão querer trazer o sintoma dentro de você e dentro de mim, daquilo que nós passamos. E que era um senso comum dentro daquela região espiritual da maldade, a qual estava fincado os nossos pés. E Deus, ele nos libertou e nos transportou para outro lugar. Só que a nossa alma vai precisar ser conquistada. O nosso espírito foi arrancado de lá. Então, precisamos discernir onde nós estamos espiritualmente agora. Nós saímos de uma região de cativeiro, saímos de uma prisão. Só que agora haverão os confrontos para que Deus possa fortalecer a verdade que nos santifica dentro de nós. Então, ele precisa permitir alguns choques de realidade, até que o adversário perceba, não, eles creram naquilo que Jesus está fazendo. Eles não têm dúvida de que Jesus já executou o juízo sobre nós. E há, sim, uma permissão de Deus sobre isso, porque ele precisa nos estabelecer com raízes profundas junto aos ribeiros das águas. E é nesse momento que nós podemos ter uma tremenda derrota. Porque aquele que veio para roubar a semente que foram plantadas da palavra dentro do nosso espírito, e o nosso espírito começa a frutificar e conquistar a nossa alma, nós podemos nos confundir, falar, não adiantou nada. Sentenciei, mas olha os sintomas aqui. Aquele pensamento do meu esposo deitado com outra pessoa ainda me vem nesse momento. E Deus está falando para você, ei, lembre-se do que eu fiz a teu favor. A sua memória dolorida não pode reger mais a sua vida. Lance essa memória debaixo do meu sangue. Lance esse pensamento para o meu sangue. E comece a manifestar aquilo que eu já falei para você que eu fiz. Eu já te tirei desse lugar. Eu já executei juízo, porque você entrou na minha presença, chorou, pranteou, buscou a minha face. E eu falei para você, você está liberada. Agora venha trazer atitudes, ações de quem creu na minha manifestação. Não creia mais nos sintomas que o adversário está te trazendo, como aquela realidade. Porque, amados, qual é o confronto? Nosso espírito está nas regiões celestiais, mas a nossa alma está orbitando nas regiões da batalha espiritual. E o nosso corpo está aqui na terra. Então, isso, querida, vivi isso ontem, a nossa irmã Angélica está falando, ataques da mente. Agora, o que Deus vai querer que nós façamos? Levantemos o escudo da fé e coloquemos com firmeza o capacete da salvação e falemos na cara do adversário com a espada da palavra, Deus já fez isso a meu favor. Veja, o noivo passou por um confronto naquele momento. Enquanto as pessoas estavam bebendo aquele vinho, ele teve que esperar o mestre Sala dar o veredito a respeito do vinho. E isso pode nos trazer uma incredulidade. O tempo entre nos estabelecermos naquela verdade e nunca mais aquele sintoma vir nos afrontar, e verdadeiramente o tempo em que estamos passando pelo processo e a nossa alma está sendo conquistada dia após dia pelo Espírito de Deus que está no nosso espírito. Então, não se confunda. Há estágios diferentes. Lembre-se, você é um ser tripartido. Espírito lá no céu, alma orbitando nas regiões espirituais, onde a batalha espiritual acontece. E o nosso corpo está aqui na terra. Então, nós precisamos entender onde você está agora. Bom, agora eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. E eu estou recebendo de Deus aquilo que ele prometeu que ele faria nessa temporada de juízo. O juízo foi estabelecido. Agora eu estou conquistando a minha alma, e a minha alma tem lugares onde ela vai querer pensar no padrão da prisão, ela vai querer pensar no padrão do cativeiro. E eu não posso mais permitir a minha alma pensar de acordo com esses lugares. Então, eu vou executar juízo, mais uma vez, sobre aquilo que é o pensamento maligno, que o Senhor fala em Romanos 12, transformando-vos pela renovação da vossa mente.
Então, a mente, tudo aquilo que ela, a alma, né? Vamos colocar assim, mente, emoções e vontade, ela vai passar por uma renovação, transformando-vos pela renovação. Onde vai acontecer a transformação? É na mente, é no lugar da batalha espiritual. Eu anotei aqui, amados, a respeito do confronto. Será que nossos irmãos do Velho Testamento e do Novo Testamento passaram por confrontos? Passaram. Realidade, Davi, eu sou o rei. Não é? Eu sou o rei. E aí, onde ele foi testado? Na palavra que Deus liberou para ele. Onde ele foi testado? Você é rei? Então vá lá, leve queijo, leve comida para os seus irmãos. Vai lá ser marmiteiro de Deus no meio da batalha. E ele foi. Chegando lá, ouviu a afronta do adversário contra o povo de Deus e contra o Senhor. O exército do Deus vivo estava sendo afrontado juntamente com o próprio Senhor. E quando ele vai fazer algo na presença de Deus, o irmão dele se levanta e fala para ele: quem você pensa que você é? Confronto. E ele teve que se firmar na verdade que ele havia ouvido debaixo do óleo que Samuel colocou sobre a cabeça dele. Então, são dessas coisas que nós vamos começar a falar a partir do dia da semana do dia 31. Nós vamos ter que trazer essas realidades, as realidades das guerras que nós vamos passar, porque os sintomas estarão, às vezes, na nossa vida tão arraigados, tão profundamente arraigados, que nós vamos achar que Deus não fez nada. E nós não podemos permitir que Deus seja envergonhado na nossa vida. Nós vamos ter que começar a cooperar com o Espírito Santo de Deus e falar assim: toma, você não tem mais valor, porque o seu chefe teve cabeça cortada. Colossenses capítulo 2, 14 e 15, onde Deus ele vai falar para nós, amados. É uma palavra muito interessante. E qual é o meu convite para você? Pelo Espírito de Deus, gaste tempo com a palavra de Deus ali. Colossenses capítulo 8 até o 15, onde Deus vai falar o que ele fez. Vocês estavam mortos nos vossos delitos, mas o Senhor circuncidou vocês, e ele pegou o escrito de dívida que era contra vocês e encravou na cruz. E ele pegou e expôs o inimigo à vergonha pública. Então, o que é que nós temos que fazer? Qual é a autoridade que nós temos? A autoridade de ver que Jesus destruiu as obras do diabo. E debaixo dessa autoridade, desse poder e dessa autorização, nós caminhamos. E é isso que Deus vai falar para nós. Olha, vocês gastaram essa temporada toda sentenciando o adversário, entrando com poder e autoridade na minha vida, a autoridade do perdão, o qual vocês clamaram para que o meu sangue viesse sobre vocês e limpasse a ficha de vocês. Agora deixa que essa ação seja completa. A alma de vocês precisa ser conquistada, levada para cima. Davi, o que você é? Você é rei. Chegou o primeiro momento de você se manifestar como rei. Qual foi o primeiro momento? Marmiteiro de Deus. Parecia que não havia teste nenhum para Davi ali, mas havia um teste. E ele teve que passar no teste. O primeiro teste é o teste da intimidação. Quem é você? E o adversário vai querer te intimidar e falar: quem é você? Para vir aqui para querer saber de guerra? Você não é ninguém. Você vai cuidar das suas poucas ovelhas, o desprezo, a intimidação, o questionamento que aconteceu com Jesus. Olha o confronto com Jesus. O Espírito o encheu, veio a voz do Senhor, e Deus falou: tu és meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Eu estou me deleitando em ti, você é meu filho. E qual é o confronto? O Espírito pega pela mão e o leva ao deserto para ser tentado por Satanás. E ali, se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus, não quer ir prostrado me adorar para eu te dar toda a glória? Você não quer a glória? Eu sei que você vai ser glorificado, mas se você pegar esse atalho, o adversário, ele vai trazer o confronto, mas já estava sentenciado no céu. Agora nós vamos ter que agir de acordo com a palavra. Aqui eu coloquei, amados, nessas anotações que eu fiz, qual era a legitimação daqueles que venceram. Estava na palavra que eles receberam. Noé recebeu uma palavra e ele foi coerente com a palavra que ele recebeu. Nós vamos ter que... Coloque muito essa palavra no teu coração hoje. Seja coerente com aquilo que você conquistou. Seja coerente. Você sabe que algo foi quebrado no reino do Espírito? Seja coerente com essa ruptura. Ai, pastora, eu percebi sim, na minha casa houve mudança. Aqueles que estavam aqui, parece que estavam levando a nossa paz, trazendo problemas para nós, eles foram distanciados. Então, viva de acordo com essa coerência da parte de Deus. Porque o que acontece conosco? A nossa alma, que está debaixo de vitimismo e de uma misericórdia que não é a misericórdia de Deus, e eu quero falar isso, porque esses dias o Senhor falou comigo: cuidado com a misericórdia carnal. Isso não é misericórdia, isso é dó. Isso é peninha. Tenha cuidado com isso. Você não pode ser mais justa nem mais misericordiosa que eu. Veja que Moisés, um homem que era chamado de profeta, parecido com Jesus, o Senhor falou para ele: eu terei misericórdia de quem eu quero ter misericórdia.
Você não pode, Moisés, ser mais misericordioso do que eu. Então, cuidado com a peninha, que faz você ser Deus e sentenciar as coisas fora do padrão de Deus. E Moisés falou, risca-me do livro da vida, porque eu não quero que esse povo se perca. E Deus vem e fala para ele, Moisés, eu que decido quem entra e quem sai. Tenha cuidado. Tenha muito cuidado com a nossa alma caridosa, bondosa, cheia de uma misericórdia, né? Como falei, né? De uma piedade que não procede de Deus. É uma dor carnal, que mantém as pessoas na mentira, que mantém as pessoas nos seus próprios cativeiros. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Por quê? Qual é o meu maior problema? Por conta da minha autoestima, da minha autoimagem, porque precisava ser preservada a qualquer preço. Então, temor dos homens. Então, eu preciso andar no temor de Deus, eu preciso andar no descanso, na shalom de Deus, que ele vai operar a meu favor, se eu for fiel à palavra que ele me dá. Então, eu tenho um chamado, e o meu chamado é um chamado de confronto. Eu confronto as pessoas com a palavra que sai da minha boca, meu esposo, ministério de confronto, alinhamento, olha, é por aqui, é por aqui, é por aqui. Então, às vezes, as pessoas não vão gostar de nós. Mas você só fala de pecado, de demônio, só fala disso, só fala daquilo. Mas é muito ruim que vocês trazem. Vocês trazem um gosto ruim, vocês estragam a festa. Mas eu e meu esposo precisamos saber. Nós queremos que você tenha uma festa no céu. Então, não vamos poder passar a conivente com o seu pecado. Não vamos poder passar a mão no seu pecado, porque foi essa chamada que Deus nos deu. Só que essa chamada dói e dói muito. Essa chamada é uma chamada de isolamento. Essa chamada é uma chamada de antipatia. E lá vem a sonhadora, que quer uma igreja muito santa. Ai, lá vem aquela que Deus chamou para pregar o evangelho, como Jeremias, como Ezequiel, um evangelho firme. Não vou estar iludida, como o pastor Alexandre falou, iludiste-me e iludido fiquei. E passou o tempo de eu estar iludida, agora eu estou conhecendo que Deus tem um chamado para a minha vida, e eu não posso retroceder desse chamado. Só que esse chamado me trouxeram marcas terríveis, e as marcas terríveis que ele me trouxe foi o temor dos homens. E agora eu estou indo para o confronto. Eu não posso ficar minha vida inteira falando a verdade, só que do lugar espiritual errado. Então, é o que meu esposo falou ontem comigo, e eu vim questionando. Eu falei, mas essa sensação, esse calor? Ele falou, isso faz parte dessa guerra. Enquanto você vai falando a palavra, você vai vencendo aquilo que era o temor dos homens, porque agora o temor de Deus já se estabeleceu, e Deus está falando, manifeste-se de acordo com o meu temor que eu coloquei no teu coração. Foi para isso que eu te chamei. Só que eu estou colocando você no lugar espiritual certo. Qual é a investidura que Deus te chamou agora para ter dentro de você? E às vezes você está temendo executar aquilo que Deus já falou que você é e que você pode fazer. Às vezes a investidura de não ter mais pensamentos promíscuos. Às vezes Deus te deu essa liberdade. O que é libertação? É a possibilidade, é a habilidade de fazer aquilo que se precisa ser feito. Aquilo que você quer fazer, isso é autoridade. Fui procurar autoridade, o que é dentro da própria palavra de Deus, a palavra autoridade lá no grego quer dizer isso. Eu tenho uma habilidade para executar aquilo que precisa ser feito. Aquilo que eu quero fazer. Não sou mais dominado pelas força das trevas. Então, o adversário vem e quer silenciar a minha boca. Eu falo, alto lá, você não vai silenciar a minha boca. E eu falo para Deus, o que o senhor quer que eu fale nessa situação? Às vezes os pensamentos já estão até fluindo, mas aquele susto, aquele medo de desagradar o homem faz com que eu me silencie e eu fico com aquela cara de paisagem. E a palavra do pecado rolando naquele ambiente onde eu deveria me manifestar com a voz profética que Deus me deu, e eu não preciso dar uma rajada de língua estranha, eu não preciso falar assim diz o Senhor, eu só posso falar e preciso falar. Mas a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz assim, assim, assim. Mas não, o temor do homem vem e quer me silenciar. E eu estou dando esse exemplo para você ter uma ideia do que pode acontecer. Mesmo você estando liberta, livre, Deus já tendo aberto a porta da prisão e do cativeiro, o adversário fala, você está lá ainda. E é mentira dele. É mentira dele. Veja como Davi se manifestou. Aí chegou o momento dele ouvir qual era o desafio do Golias. E ele entendeu que ele precisava se posicionar. Um confronto para se estabelecer naquilo que Deus havia falado que ele era. Qual é o confronto que você e eu estamos passando? Que Deus já falou, você é isso. Às vezes você é um pastor, às vezes você é um pastor, às vezes Deus te chamou para profeta, às vezes Deus já falou para você, você é a mulher sábia que edifica a casa, mas o adversário está trazendo um confronto. Eu não sou nada, eu não quero mais nada, eu não tenho condições, porque olha a circunstância, Deus está falando, ei, em quem você vai acreditar? Na minha palavra ou na palavra do adversário?
Vamos conquistar essa cidade. Eia, subamos. Você vai acreditar nos gigantes ou você nas árvores, na cidade fortificada, e você vai se ver como um gafanhoto, mesmo eu já tendo sentenciado aquela terra? Porque desde que Moisés chamou aquele povo para sair para adorar o Senhor a caminho de 3 dias no deserto, como ele falou para Faraó, Deus já havia sentenciado aquela nação dos cananeus, dos amorreus, dos heteus, dos ferezeus e todos quanto eram eus que haviam naquele lugar. Mas aquele povo, os 10 espias, falaram para Moisés, eram 12 espias, mas os 10 príncipes, veja que não era qualquer um, eram os representantes de cada uma das tribos, chegaram ali e falaram, aquele lugar, aquele lugar, Deus já havia sentenciado, Deus já havia dado aquele lugar, mas haveria o confronto. Haveria necessidade de chegar lá e falar, assim te diz o Senhor, eu estabeleço, o pastor Alexandre falou, que os teus pés sejam santificados pela presença de Deus, e onde colocar a planta dos pés, vai ser dado. Agora chegou a hora de nós manifestarmos a palavra de Deus que foi nos dada, e nós podemos nos acovardar. E aí nós vamos falar, não teve juízo nenhum. Teve sim, nós que não aplicamos. Veja bem, quando o juiz fala, esse é culpado, o que acontece? Vem lá os oficiais de justiça, pega a pessoa e leva para a prisão. Não é assim? E quando ele fala, esse está livre, vem os oficiais de justiça e abre as algemas e permite aquela pessoa ser livre. Então, é o processo. Nós precisamos entender, há um processo. Depois, quando essa pessoa for livre, ela vai ter que enfrentar o dedo dos acusadores. Foi livre? Não sei, não, hein? Será que aquele juiz estava certo? Então, você vai ter que fechar os ouvidos para a voz daqueles que querem te levar aos lugares de prisão novamente, aos lugares de cativeiro novamente. Esse Deus aí, mas olha o que você está sentindo. Olha o que está acontecendo na sua vida. Sua conta bancária não ficou azul ainda. Olha as coisas que você está vivendo. Não chegou toda a sobeja que você precisa no seu lar. Olha, você não conseguiu nem isso, nem aquilo. Silencie a voz do adversário. Jacó precisou do confronto, mesmo Deus tendo falado para ele, saia do meio desse povo, porque esse povo é povo de morte, eles estão com semblante de morte, antes eles te enganaram, agora eles querem te matar, saia daí. E quando Jacó teve que sair daquele lugar, daqui a pouquinho veio o encontro, daquele que eu queria matar, Labão veio atrás dele, mas Deus já havia sentenciado a Labão, mas isso não isentou Jacó de ter que falar, você fez isso, você fez aquilo outro, e eu estou sentenciando você. Labão veio com tanta astúcia, falando para Jacó, vamos fazer aqui uma torre de testemunho. Se você passar daqui, você vai ser sentenciado. Vamos fazer uma aliança. Jacó falou para ele, no reino espiritual. Jacó, ele não fez nada contra o homem Labão, mas contra os demônios que atuavam na vida de Labão. Nós vamos falar sobre isso, talvez na quarta-feira. Vamos falar sobre isso, então já vá se preparando. Senhor, os ambientes aos quais eu preciso ter um tete-a-tete com o diabo e falar para ele, o teu tempo acabou na minha vida e acabou de verdade, ainda que você venha me trazer as acusações de querer me perseguir, querer revistar a minha casa, querer trazer as palavras de acusação, eu estou falando para você que verdadeiramente acabou. Aqui está a sentença do meu Deus, a voz do Senhor falou isso a meu favor. Então, você já se prepare na quarta-feira para executar juízo sobre todas as coisas que o adversário tem feito, para que você esteja num lugar onde a tua alma já está totalmente, como que eu posso dizer, convencida que haverá sim um posicionamento nosso. Nós precisamos entender isso. A nossa alma precisa se posicionar agora, debaixo daquilo que o Espírito Santo de Deus conquistou dentro do nosso espírito e colocou realidades espirituais. Não deixe a tua carne e a tua alma te enganarem, e o teu corpo físico com sintomas que às vezes ele traz. Pegue as sentenças de Deus e comece a executar juízo sobre isso. Comece a falar, alma, você vai se submeter à palavra de Deus. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Um processo. Eu me sujeito à palavra de Deus. Eu recebo a palavra de Deus. Jacó recebeu a palavra de Deus. Volta, vai para a tua casa novamente. E ele teve que encontrar com 2 mortes. Encontrar não, ele teve que fugir. Ele teve que fugir de uma morte e se encontrar com outra. Vou ver. Amém, querida? Vai com Deus. Então, nós precisamos entender isso. Ele teve que confrontar um espírito de morte, um ambiente de morte saindo dele, e ele tinha que entrar em outro ambiente de morte. Mas quando ele entrou no ambiente de morte, ele já estava transformado. É isso que Deus está falando para nós. Entre nos ambientes agora, sabendo quem você é, transformado pelo Espírito de Deus, e aquele que te perseguiria para a morte vai ver outra pessoa. Não há o que executar quando já estamos mortos em Deus. O que aconteceu com Jacó? No vale de Jaboque, ele foi morto. O caminhar dele foi modificado. E agora ele vinha apoiado no bordão, caminhando e mancando.
Isso quer dizer dependência de Deus. Então, naquela dependência, Esaú olhou e falou assim, não é o mesmo Jacó. Porque Deus mudou a ambiência espiritual a qual Jacó estava inserido. Você vai permitir isso? Eu vou permitir isso? Ou será que vamos viver a vida inteira como Jacó, o enganador, o usurpador? E aí o adversário vem e nos mata. Há ambiente de mortes, que nós já vencemos no Senhor. Então, nós precisamos agir de acordo. Agora é o comportamental, que precisa ser tocado pela glória de Deus. O comportamental. Nós saímos já do ambiente de Leviatã, já entramos no ambiente de Ares, já entramos no ambiente da guerra. Aquele que é o falso carneiro, não é? Que quer se manifestar como cordeiro, já um carneiro amadurecido, que dá amarradas, que vem contra o cordeiro de Deus que está no nosso coração, aquela inocência, aquela pureza, ele vem contra nós para falar, seja irado, seja aquele que faz a guerra, nós vamos fazer a guerra no lugar certo. É tempo de guerra, veja como o adversário é astuto, é tempo de guerra, sim. É a primavera de Deus. Mas nós entramos com a natureza certa, a natureza humilde do cordeiro, e vamos estabelecendo aquilo que Deus já mandou que estabelecêssemos. Observe que o Senhor está sendo detalhista na maneira em que você e eu devemos caminhar. Conquistou o Espírito, agora guerreie a favor da tua alma. Batalhe pela fé. Um dos livros de Paulo no Novo Testamento fala isso. O Senhor está te convidando a batalhar pela fé. Eu acho que nem Paulo, acho que é Judas. A batalha pela fé. A batalha pela fé. Nós precisamos batalhar pela nossa fé. A fé não vem de graça. A fé precisa ela receber uma manifestação do ouvir a palavra de Deus. A fé não repousa em qualquer coisa que não seja a palavra de Deus. Não há qualquer outra coisa que a fé possa ser colocada dentro do nosso espírito se não for pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Então você ouve aquilo que Cristo é e você vai permitindo que a fé vá sendo transformada dentro do nosso coração em algo firme. E aquele caminho que a fé estabeleceu, nós caminhamos nele. Mas a fé vai ser testada. Você tem fé que eu posso te fazer andar sobre as águas? Venha, confronto. Você tem fé que eu te chamei para sair desse lugar de morte? Labão está te perseguindo. Confronto. Você tem fé que você morreu? Esaú vem vindo. Confronto. Você tem fé que eu te ungi rei? Venha, vai levar marmita para a tua casa, a tua família. Depois, enfrente Golias, a meu favor. Você tem fé para isso? Noé estabeleceu pela fé. A palavra de Deus no livro de Hebreus, olha o livro de Hebreus, o que diz, amados? E é desse lugar que Deus está te chamando para você governar. Olha o que o livro de Hebreus diz. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, isso é a fé, coisas que não se veem, mas já estão sendo chamadas por conta desse veículo chamado fé. Olha o que ele fala. E sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Olha o que Deus está falando. A casa. Como Deus está falando de família. Como é importante protegermos a nossa casa. Pare de abandonar a tua casa no meio do caminho. Em nome de Jesus. Vá lutar pela tua casa. Mas é o meu lugar de maior ferida. Vá lutar pela tua casa. As tuas feridas têm cura. No cordeiro que foi esmagado a nosso favor. Tem cura para a tua ferida. E aí depois o Senhor fala. Pela qual, o que é esse pela? Pela quer dizer pela fé. Pela qual condenou o mundo. Quem condenou o mundo? Noé, pela fé que ele tinha. Nós podemos condenar as circunstâncias por conta da nossa fé. A fé, ela é judicial contra o adversário. E o adversário quer trazer a incredulidade do nosso meio, para que nós deixemos as coisas das mãos do diabo. Porque aí nós vamos olhar e falar, não aconteceu assim, não. Veja Sansão. Sansão, apesar de ter um caráter terrível, ele era um homem de fé. Sabe por quê? Ele manifestou aquilo que Deus o chamou para ser. Ainda que de maneira conturbada, com tantas coisas da carne dele, pelo meio do caminho. Observe, Sansão pegou as portas de Gaza e levou sobre os seus ombros. Qual é a significação disso? Quem pegou as portas do inferno e venceu? O nosso Deus. Quem foi aclamado como o Rei da Glória, que estava entrando no inferno para arrancar o cativo dali? Lançando o cativeiro, levando cativo o cativeiro. Quem fez isso? O nosso Cristo. Ele tomou as portas do inferno sobre os seus ombros. Sansão é uma prefiguração tremenda de Cristo. O próprio nome de Sansão quer dizer pequeno sol. E quem é o sol da justiça? É o nosso Cristo. Então, Sansão tinha marcas de um libertador profundo, mas a incredulidade lhe encheu o coração. Porque ao invés de daquela unção tocar o caráter dele, não conseguiu trazer a santificação do caráter. E é dessas coisas que eu estou falando. Então, Sansão, quanto ao seu próprio caráter, foi incrédulo.
Então, o temperamento de Sansão lhe roubou a unção, e é exatamente disso que nós estamos falando. O nosso temperamento baseado na incredulidade pode fazer de nós pessoas derrotadas, porque nós olhamos para aquilo que nossos olhos veem, e aqui a palavra de Deus diz que Noé, ele estava aparelhando uma arca, porque ele ouviu falar de coisas que não se viam. Então, observe, a fé vem pelo ouvir. Deus te comanda, então ele te respalda. Sansão manifestou isso a respeito de a motivação dele para fazer as coisas da parte de Deus sempre parecia estar pautada nele mesmo. Então, vou colocar fogo, vou juntar 2 raposas, vou colocar fogo naquele rabo delas e elas vão incendiar o território dos filisteus. Era Deus suscitando guerra, sim, contra os filisteus, para tirá-los dos ombros do povo de Deus que estava escravizado. Mas essas manifestações do poder de Deus não mudaram o temperamento. E é disso que Deus está falando. Você precisa ser crente para você mesmo. Você precisa ser meu filho para você mesmo. Veja que Jesus, ele manifestou a filiação dele em Deus, primeiro para ele mesmo, para depois poder derramar sobre a igreja, a qual ele faria nascer na cruz do Calvário. Depois respaldá-la na descida do Espírito Santo. Deus deu um sono para o Cristo vivo ali, a morte, quer dizer, esse sono, como Adão o teve ali naquele lugar, no Éden. Deus estava falando, eu recrio a mulher para ser auxiliadora idônea e eu vou capacitá-la com a unção do meu Espírito. Recebam no dia de Pentecostes. Então, nós precisamos entender o processual de Deus, e a igreja vai passar por um confronto, porque ela não está no território amigo, está no território adversário. O mundo jaz no maligno. Então, nós, como igreja, precisamos perder essa ingenuidade de achar, mas está tudo pronto. A cruz já fez tudo. Já fez? E por que sua vida está do jeito que está? Porque não aplicamos a cruz em quase lugar nenhum. Nem nas emoções, nem na família, nem em lugar nenhum. As emoções continuam reinando. Nós estamos com as emoções tudo conturbadas, como eu estava conversando com meu esposo no caminho da volta. E ele me explicando e me respaldando ali, então aconteceu assim. Eu falei, então você passa por isso quando acontece uma tentação ou uma manifestação que quer te levar para aquele lugar novamente, você passa por um confronto até físico. Sim, pode ser até físico, me dá um fervor aqui. Eu falei, agora eu entendo o que eu estou passando. É algo que quer me levar de volta, mas o que ele trouxe para mim? Eu estou lúcido contra a minha libertação. Não estou mais naquele lugar. Então, o Senhor está falando para nós, você já construiu a arca, entrou dentro dela, tem o confronto das águas agora. Fique firme. A arca não tinha leme. Você observa o que é que Deus está falando hoje para você? Fique firme. Agora é tempo de guerra. É tempo de você se estabelecer na verdade que Deus te deu. Não permita Satanás fazer Deus mentiroso. Continue estabelecendo aquilo que Deus tem falado para você. Continue conquistando a terra. Josué teve que se revestir. Ele falou para Deus, Moisés está morto. Por que você acha que Deus falou tantas vezes para Moisés? Não temas, eu sou contigo. Para Josué, perdão. Quantas vezes Deus teve que falar para ele, olha, Moisés, meu servo, já está morto, mas a responsabilidade de levar o povo para dentro daquela terra está sobre você, não temas, então somente medita na minha palavra. Faça que a palavra seja crescente dentro de você. O que ele estava falando, eu já te dei essa terra. E aí, estratégia após estratégia, Josué foi vencendo. Bons livros para ler nessa temporada, Josué e livro de Atos. Você vai ver o que é tremendo na presença de Deus. Como Josué foi lidando com circunstâncias e circunstâncias. Como ele foi fazendo. Teve erros? Teve. Deus não tirou os erros de Josué da palavra, mas trouxe tudo isso para nos ensinar. Existe uma palavra a nosso favor, e é uma palavra de comando. Conquiste a terra. Eu já sentenciei a terra. Pela minha palavra, a terra está sentenciada. É só você olhar para ela e falar, não, Deus nos deu essa terra. Ei, subamos. É dessa manifestação que Deus está falando agora. Conquiste a terra da tua alma, onde havia medo, onde havia prisões, onde havia cativeiro, porque Jesus já executou isso lá na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos atrás, ou antes, na fundação do mundo, ele foi executado, como o cordeiro que nos traz a paz. Então, o Senhor hoje te chama, sucessor de Jesus Cristo. Como assim, pastora? Seja Josué. Deus é salvação. Entre na presença de Deus. Deus, o Senhor me salvou. Deus, o Senhor executou o juízo, e eu quero fazer o teu nome grande na minha casa, na minha família, por amor de ti. Por amor de ti. Em primeiro lugar, por amor de ti, eu quero ser santo. Porque estamos confrontando, trazendo demônios, trazendo todas essas coisas. É por uma batalha em si mesma? Não. É uma batalha de amor a Deus. Senhor, eu quero retribuir o que tu fizeste para mim, na cruz do Calvário, sendo santo, sendo santa. E falar para o adversário, aqui não tenho a tua natureza.
Não tenho aliança com você. Não tenho aliança e nem contrato com a morte e com o inferno. Isaías diz isso a nosso favor. Não tenho aliança, porque eu faço parte daquele que é vivo. O Cristo vivo está dentro de mim. E eu manifesto o que Cristo quer que eu manifeste. É a santidade de Deus. A santidade de Deus convém à sua casa. E é por amor. Não é uma batalha. Nós temos sido alertados a respeito de fazermos uma batalha nas ferramentas do adversário, aliás, nas ferramentas de Deus que se transformam em ferramentas do adversário, porque as endeusamos. Então me dê a pauta, então me dê o óleo, então me dê o sal, então me dê a água, o trigo, são todas coisas pertinentes a atos proféticos. Mas se não tiver a centralidade de Cristo, não haverá vida. E o adversário vai fazer isso na nossa casa. Ele vai pegar as ferramentas que Deus nos dá e as transformará em amuletos. E o Senhor está falando, tudo que eu quero de você é relacionamento. Tudo que eu quero de você é que você venha à minha presença. Eu vou te dar estratégias. Veja que quando Josué foi entrar para vencer ali a sua primeira batalha em Jericó, que é a batalha da carne, para fazer cair a carne, ele teve que buscar as estratégias da parte de Deus. Quando ele não buscou, teve derrota. Então, é exatamente isso que Deus vai falar para você e para mim. Entre na minha presença e deixe eu me relacionar com você. Ali, para Josué, me apresentei como príncipe dos exércitos de Deus. Deixa eu me apresentar para você. Qual é a tua próxima batalha? Ah, pastor, parece que a incredulidade está rondando a minha vida. Eu não estou conseguindo crer naquilo que o Senhor falou, que executou a meu favor, lá na cruz do Calvário, expondo Satanás à vergonha pública. Eu estou com muito medo, eu estou sendo incrédula. Parece que os sintomas estão todos aqui. O Senhor vai te dar livramento, como deu ontem para mim, quando eu estava voltando para minha casa, juntamente com meu esposo, na multidão dos conselhos. Ele me deu uma estratégia para eu poder falar para Satanás, escuta aqui, você não vai me enganar. Aquilo que era o medo, aquilo que era o adversário que vinha contra a minha vida, foi sentenciado. E eu não vou mais entrar debaixo da crueldade dele. Eu vou ter a autoridade de Deus para te sentenciar na minha alma. Alma, sinta de acordo com aquilo que Deus conquistou para mim. Não vou me submeter mais a você. Você entende o que é que Deus está falando hoje para você e para mim? Então se prepare. Na quarta-feira nós vamos falar a respeito do texto lá de Gênesis 31. Vá lá, gaste tempo com Deus, anote aquilo que pode ser uma manifestação da sua alma. Não se volte para aquilo que é espiritual, porque o espiritual Deus já venceu. Olhe para os sintomas da sua alma. Olha, tenho medo ainda, tenho covardia, estou incrédulo, estou de timidez, eu estou olhando para a situação e achando que eu vou perder, não ganhei, eu achei que o Senhor não movimentou nada, eu continuo achando que o Senhor é injusto. Faça a sua própria lista. Fale para Deus. Deus, eu sei que o Senhor já sentenciou. Quais são os adversários? A dívida, às vezes, você sentenciou sua vida financeira, você sentenciou os problemas no casamento, você sentenciou, às vezes, os seus problemas ministeriais. E agora o adversário vai falar para você. Você vê? A porta continua fechada. Não houve sentença de nada. Você não venceu em nada. Você continua, na hora de se relacionar com seu esposo, não sentindo nada. Então, é esse tipo de coisa que eu estou falando para você, onde o adversário está entrando com a mentira e o engano daquilo que eu e você fizemos na presença de Deus, com tanto esforço, com tanta fé, com tanta destreza, com tanto arrependimento diante de Deus, e o adversário está querendo roubar essa semente. É dessa manifestação que eu estou falando para a quarta-feira. Amanhã vamos falar mais um pouco a respeito de outros personagens. Hoje falamos um pouquinho de Davi e de Sansão. E Deus vai trazer outra palavra, se o pastor Alexandre for entrar. Não sabemos ainda o que é que Deus vai trazer, mas ele vai trazer uma boa palavra para nos fundamentar na palavra dele, porque é ela que nos dá a vitória. Não tem passe de mágica, amados. Esquece. Esquece essas manifestações que falam, vem aqui, fala pirim, plim, plim. Isso aí é para gente que usa o esoterismo. Isso aí é para pessoas que estão envolvidas com outras coisas. Nós estamos envolvidos num relacionamento profundo e de intimidade com o Senhor. Então, não tem pirilim-pim-pim, ainda que ele possa nos curar, como ele curou muitas vezes as pessoas. Mas observe que jamais Jesus deixou de imputar responsabilidade a elas. Jamais. A tua fé te salvou. Olha, vai e não peque mais. Olha, não entre mais nessa aldeia. Sempre havia uma palavra onde Deus estava manifestando um cuidado com aquilo que havia sido liberado para eles, para os leprosos. Vai lá falar com Moisés. Enquanto vocês forem, vocês vão sendo curados. E aí ele foi liberando as responsabilidades pós-milagre. Por quê? Porque haveria o confronto. Gadareno.
Ah, eu quero ir com o Senhor. Não, não, vai lá pregar na cidade onde você era uma testemunha do mal. Agora vai lá pregar a respeito da testemunha da vida que eu dei para você, libertando você dos altares da sepultura. Vai lá pregar. Desafio, confronto. O que aquele jovem pode ter sentido? Mas antes eu estava nu, me machucando, me ferindo, preso, totalmente endemoniado. Mas agora o senhor manda eu voltar para a região onde eu fui tão envergonhado. Deus está falando, fica aí, na região onde você tem vergonha. Fica aí, na região onde o adversário falou que você não era nada. Fique aí e manifeste agora o meu poder. Confronto, desafio. Vencer a própria alma. Vencer a força da carne que quer fugir, da alma que quer fugir. Vença. Deus está te chamando para a vitória. O Senhor falou que Ele nos faz caminhar em triunfo. Não é uma visão triunfalista. Ai, já venci, sem fazer nada. E entrar com presunção na presença de Deus. Deus não te chamou para isso, para ser presunçoso. Deus te chamou para ser temente a Deus. Me chamou para sermos tementes a Deus. E andarmos de acordo com as estratégias dele, com o coração contrito, humilde na presença do Senhor. Amém? Essa é uma boa palavra para você. Não porque eu estou pregando, mas é porque Deus nos ama e está falando, filhos, filhinhos, eu estou com vocês. Filhinhos, eu estou com vocês. Até a consumação dos séculos, eu estou com vocês. Jesus falou isso, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele está para quê? Será que Jesus está conosco? Vou deixar essa pergunta para você fazer para Deus. Senhor, por que tu estás comigo? Por que, Senhor, tu falaste que tu estavas comigo? Vai gastar tempo com Deus. E ele vai trazer uma boa notícia para você, para o teu coração, que vai te levantar e te ajudar a caminhar em fé nessa temporada, porque é tempo de guerra e precisamos executar aquilo que Deus está nos chamando para executar, porque o cordeiro já foi enviado ao tirano da terra. E o Senhor está falando, agora termine de executar a minha obra como se eu, em pessoa, estivesse aí, porque estou dentro de vocês com o meu Espírito. O Espírito de Cristo está dentro de nós. Então, há todo poder e autoridade e autorização dentro de nós para nos manifestarmos como Cristo se manifestaria se ele estivesse aqui. Amém? Já passei do horário, gostaria de pregar mais. Estou muito animada com o meu Deus, mas já está bom. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Shalom, shalom. Um abraço. Que a graça do Pai esteja sobre cada um, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus é bom, Ele nos ama. Vamos proclamar a vitória do Senhor em todo o tempo. Amém? Em nome de Jesus. Shalom, shalom.